10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja que Não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus. E o levanta das minhas mãos é pra dizer. Que te pertence, Deus. Que eu te pertenço, Deus. Que eu te pertenço, Deus. Que eu te pertenço, Deus. Graça e paz, queridos, louvado seja Deus, que bênção, né? Podemos nos encontrar, estarmos aqui através desse canal, louvado seja Deus, os irmãos que estão podendo aí
acessar, poder compartilhar da palavra de Deus. É muito bom podermos cultuar a Deus. Não é o lugar, mas são as pessoas que cultuam a Deus, né, irmãos? Então Deus abençoe a sua vida. Eu quero estar falando da palavra de Deus dessa feita sobre o seguinte tema: uma bênção diferenciada. Você pode receber uma bênção diferenciada. Preste bem atenção nesse sermão, nesta palavra que o Senhor manda para nós. Uma bênção diferenciada. A base desse sermão é Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 22 até o 27. Eu leio: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos que abençoem o povo de Israel com essa bênção diferenciada. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Aleluia, oh glórias! Olha, Deus falando diretamente para Moisés, para pedir que os sacerdotes fossem abençoar o povo, com uma bênção especial, uma bênção diferenciada. É sobre isso que nós queremos falar. Por que uma bênção especial? Por que uma bênção diferenciada? Amados, desde os dias dos reformadores, Lutero, Calvino, a bênção chamada bênção sacerdotal, que está aí em Números capítulo 6, vem fazendo parte dos cultos da igreja. Até mesmo em casamentos, eu já vi, ao final da cerimônia de casamento, o pastor dirigir a bênção sacerdotal para o nobre casal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. É muito lindo, é muito maravilhoso essa bênção diferenciada. Mas alguns poderiam perguntar assim: é correto usar essas palavras do Antigo Testamento no culto de hoje? Porque o povo de Deus não vive hoje na época da nova aliança. Nós não praticamos mais aquela Páscoa do Antigo Testamento. Hoje nós temos a ceia no Novo Testamento. É correto então se utilizar dessa bênção sacerdotal, dessa bênção especial, dessa bênção diferenciada? Amados, podemos dizer então que aquelas palavras que os sacerdotes de Israel falavam ainda são válidas? Irmãos, essa pergunta, essa curiosidade que alguns têm, eu respondo ela da seguinte maneira: palavra de Deus é palavra de Deus. Não tem ontem, não tem hoje. Palavra é palavra eternamente. E justamente agora, na nova aliança, nós temos um novo sacerdote, aliás, o grande sacerdote, Senhor Jesus Cristo. E é nele, somente nele, que permanece válida todo e qualquer tipo de bênção. Porque ele veio ao mundo para concretizar na vida do seu povo a bênção sacerdotal. Em Efésios 1, versículo 3, diz que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluias! Mas
O que é a bênção sacerdotal? É a bênção que os sacerdotes impetravam sobre o povo de Israel, conforme Deus ordenou. É isso. Essa bênção também é chamada de bênção araônica. Bênção araônica, já que Arão e seus filhos foram os primeiros sacerdotes do povo judeu. A bênção sacerdotal foi especificada pelo próprio Deus, que ordenou que Moisés instruísse Arão e os seus filhos sobre o modo correto de como deveriam proceder ao abençoar o povo. O texto que lemos, número 6, versículo 22 e 23. Alguns estudiosos entendem que talvez a bênção invocada por Simeão sobre José e Maria, quando eles foram ao templo apresentar Jesus, alguns estudiosos acreditam que tenha sido a própria bênção sacerdotal, ali em Lucas 2, versículo 34. Outros, como Lutero, sugerem que existe a possibilidade de Jesus ter utilizado a bênção sacerdotal quando abençoou os seus discípulos. Lucas 24, 50. A bênção sacerdotal era pronunciada apenas pelo sacerdote. Precisamos entender isso. Depois dos sacrifícios da manhã e da tarde, o sacerdote levantava as mãos e abençoava o povo, que respondia à bênção dizendo amém. Na adoração do tabernáculo, depois no templo, um dos momentos mais importantes do culto era justamente quando o sacerdote pronunciava a bênção sobre o povo. A bênção sacerdotal foi assim pronunciada desde os tempos de Moisés e Arão, permanecendo até os dias de Jesus, ou seja, durante séculos e séculos ela foi utilizada na adoração do povo hebreu. A bênção sacerdotal não era apenas um simples desejo ou uma oração que o sacerdote fazia sobre o povo. Não, era muito mais do que isso. Na verdade, o significado da bênção sacerdotal estava relacionado à garantia real da própria bênção de Deus. Ou seja, os sacerdotes abençoavam o povo em nome do Senhor. E diante do entendimento desse contexto sobre a bênção sacerdotal, vamos prosseguir no exame do texto, o qual nós extraímos 3 verdades sobre a bênção diferenciada. Vamos então à primeira verdade. A bênção é diferenciada porque é consequência da presença de Deus no meio do seu povo. A bênção é diferenciada porque é consequência da presença de Deus no meio do seu povo. Quem é que abençoa? Quem é que é abençoado? O que é realmente abençoar? Amados, deveríamos ler todos os capítulos anteriores de Números capítulo 6 para responder essas perguntas. Mas não vai dar para nós fazer isso agora. Mas os irmãos podem ler os 5 primeiros capítulos. Por quê? Porque o povo de Deus estava acampado no deserto do Sinai. E Deus mandou fazer uma contagem no número de soldados, pois Israel não ia ficar para sempre acampado no deserto, mas devia marchar para Canaã e conquistar a terra prometida, deveria lutar contra inimigos para herdar a promessa. E falando do acampamento, a coisa mais importante que ficava no meio era o santuário de Deus, o tabernáculo. Isso significa que Números capítulo 5, versículo 3, nos dá conta de que Deus habita no meio do seu povo. E quais são as consequências disso?
Israel tem de ser um povo santo, assim como Deus é santo, porque Deus está no meio do seu povo. Essa é a grande responsabilidade. Por isso Deus dá instruções sobre a ordem no acampamento, sobre o serviço sagrado, o serviço litúrgico dos sacerdotes. E no capítulo 5, lemos sobre a purificação no acampamento. E deve ser assim, irmãos. Deve haver purificação, pois o Deus Santo está presente no meio do seu povo. E nesse contexto da presença de Deus no meio do seu povo, que nós vamos ver a questão de abençoar o povo de Deus no acampamento e durante a marcha para a terra prometida. Como foi importante essa bênção impetrada, essa bênção sacerdotal, ou então a bênção arônica. Como foi importante, araônica, corrigindo, melhor dizendo, e perfeitamente compreensível que aqui no capítulo 6 de Números está essa bênção. Antes do povo marchar, o Senhor deixa bem claro que Ele quer abençoar os israelitas, porque esta é a consequência da presença dEle no meio do seu povo. A sua presença, na verdade, já é uma grande bênção. Aleluias. Agora, alguém também poderia perguntar, por que a bênção está escrita logo após a lei que fala dos nazireus? Lendo os 5 primeiros capítulos, vão surgir essa pergunta. Logo em seguida, sobre a lei dos nazireus, tem essa bênção sacerdotal. Tem algum motivo para isso? Irmãos, eu creio que as duas coisas podem estar ligadas, sim. A lei do nazireu e a bênção de Deus. Por quê? Porque o nazireu era um israelita que fazia um voto especial para se consagrar ao Senhor. Não passaria navalha sobre o seu cabelo, não beberia vinho, porque santo será o Senhor. Cumprindo ele então fielmente o seu voto, o nazireu era abençoado pelo Senhor. Então aí vem a bênção sacerdotal para nos ensinar pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, que não só os nazireus, mas todo o povo deve ser dedicado ao Senhor. Deus diz: Israel é o meu povo e eu sou o Deus deles. Minha bênção estará para sempre sobre eles e não somente sobre o nazireu. Segundo, Deus está dizendo: nazireus não se tem sempre, mas os sacerdotes sempre existirão para dar a minha bênção ao meu povo. Terceiro, a bênção de Deus não é só para alguns, mas é para todo o povo que se consagra a Ele. Então, irmãos, o lugar em que Deus profere a sua bênção para o seu povo é muito apropriado. O povo acampado, quase pronto para marchar para a terra prometida, com Deus presente no meio deles, ser abençoado pelos sacerdotes, Arão e os seus filhos. Isso é consequência da maravilhosa presença de Deus no meio do seu povo, porque Deus quer abençoar o seu povo, e para abençoar o seu povo, Ele quer estar no meio, Ele quer estar junto de ti, junto da tua família, Ele quer abençoar. Por isso Deus levantou sacerdotes e lhes deu um serviço sagrado, um serviço consagrado de abençoar o seu povo em seu nome. E aí entra então o Senhor Jesus, porque é através do Senhor Jesus que nós somos abençoados. Jesus é o sumo sacerdote, é o grande sacerdote que veio substituindo
toda a linhagem dos sacerdotes. Jesus é o nosso grande e perfeito sacerdote. Ele mesmo está presente em nosso meio para nos abençoar. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ele subiu aos céus abençoando o seu povo, a sua igreja. A bênção vem do céu, de onde ele está agora, pronto para vir nos buscar, mas espiritualmente ele também está aqui agora. Ele está presente no meio do seu povo, porque ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia, glória a Deus. Então a bênção diferenciada não é só porque Deus está no meio do seu povo. Segunda verdade, a bênção é diferenciada porque ela manifesta na vida do povo. É real, ela é vista. Amados, falando da bênção de Deus no meio do seu povo, o que é a bênção de Deus? Observe que o nosso texto fala de abençoar 3 vezes. O texto que eu li logo no início, número 6, de 22 a 26. Por 3 vezes fala de abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor abençoe o seu povo, porque Ele o guarda. O Antigo Testamento relata muitas bênçãos de Deus derramando sobre o seu povo, irmãos. Filhos, saúde, terras, prosperidade, cura. Mas o que são todas essas coisas sem a bênção do cuidado do Senhor, irmãos? Nada. Mas que bom é que Deus guarda o seu povo. Ele nos protege de todo mal. Israel não precisaria temer os inimigos na sua caminhada. O Senhor estava no meio deles para guardá-lo dos inimigos. A jornada de Israel não foi uma aventura cega, num deserto sem eira, sem beira. Não foi um trabalho perdido. O Senhor estava com eles para abençoá-los com a sua proteção. Ora, você é um servo, uma serva, um filho de Deus. Não precisa andar ansioso ou com medo do amanhã. O Senhor é quem te guarda cada dia, em tudo que você faz, enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você estuda. O guarda de Israel está com os olhos atentos para cuidar de você. Salmo 121. Aconteça o que acontecer em sua vida, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Veja no versículo 25: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia. O Senhor resplandecer, o Senhor é luz. Na escravidão do Egito não havia luz para Israel, só havia trevas, mas agora há luz. Israel é salvo pelo Senhor. A luz da salvação brilhou no meio do seu povo. Deus olha para o seu povo com bondade e misericórdia a fim de salvá-los. A bênção do Senhor está manifesta, ela está desencadeando cada dia na vida do seu povo. É isso que significa Deus resplandecer o seu rosto sobre o seu povo. Deus age com misericórdia para salvar o seu povo. O seu povo não merece, o seu povo é de dura servir, mas a graça de Deus brilha sobre o seu povo. Aleluia. Meus irmãos em Cristo, o rosto do Senhor brilha sobre nós. Nada merecemos do Senhor. Vivemos nas trevas, o mundo jaz no maligno, mas a luz da salvação, que é o Senhor Jesus, veio até nós. Cristo é a luz, é aquele que ilumina o nosso caminho para chegar até o céu. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me anda não andará em trevas. Aleluia. João 8, versículo 12. Sem Ele estamos perdidos na escuridão do pecado, mas nele temos a luz da salvação. É uma bênção maravilhosa de Deus em Cristo. Ele derrama sobre nós a sua misericórdia para nos fazer andar sob a sua luz. Veja o versículo 26: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
O Senhor olha sobre o seu povo, Ele está interessado no seu povo. O olhar dele é um olhar de bondade, de amor, é um olhar de despejar paz sobre o seu povo. Está em crise? Está desassossegado? O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É disso que nós desfrutamos, da paz do Senhor. É ter um Deus que não está mais irado conosco, porque nós fomos reconciliados. Paz é o bem-estar perfeito e completo entre o pecador e o seu Deus. Deus nos deu a paz, e essa paz veio por intermédio do Príncipe da paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram instrumentos de bênção, de paz, ao oferecer os sacrifícios e interceder pelo povo. Hoje Deus nos abençoa por meio do seu Filho, único grande sacerdote, que ofereceu-se uma única vez por nós na cruz e vive para interceder por nós na glória dos céus. Aleluia. Deus não está mais irado conosco, mas Ele olha para nós com um olhar de amor. A cruz é o altar da paz entre Deus e o seu povo. Por causa de Cristo, Deus se liga a nós de novo com bondade e com amor. Perceba, amados, que a paz é uma iniciativa de Deus, porque não fomos nós que procuramos Deus primeiro, mas Ele nos procurou. Veja o que diz o versículo 27 de número 6. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Os sacerdotes levantavam as mãos no gesto de colocar o nome do Senhor sobre o seu povo. Isso é graça. Deus liga o nome dele ao nosso nome. Isso nos faz lembrar do batismo, por exemplo, quando descemos as águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus trino empenhado em trabalhar em nosso favor. Aleluia. Irmãos, quando você ouve a bênção do Senhor sobre a sua vida, lembram que essa bênção é uma bênção diferenciada, porque ela vai acompanhar você durante toda a sua jornada. O Senhor é teu Deus e você pertence a Ele. O Senhor é que te guarda de dia e de noite. O Senhor é a tua luz em dias escuros. O rosto dele brilha sobre você. O olhar dele é sobre a sua vida. Ele é a tua paz, Ele é a tua segurança. A bênção do Senhor se manifesta a cada dia na sua vida, na minha, porque nós estamos numa marcha, não uma marcha no deserto, mas estamos sim numa marcha em direção aos céus. Aleluia. A terceira e última verdade para nós terminarmos sobre o sermão, a bênção diferenciada. A bênção é diferenciada porque inclui a responsabilidade daquele que a recebe. Responsabilidade. A bênção de Deus traz uma responsabilidade para o povo dele. Que responsabilidade? Vamos entender. O que acontece quando Deus nos abençoa? Ele simplesmente fala. É Deus abençoando o seu povo, é Deus falando coisas boas sobre o seu povo. Ou seja, a bênção de Deus está na sua palavra, porque a bênção é Ele falando. Agora não devemos pensar que a bênção de Deus seja uma fórmula mágica que ao ser dita vai dissipar toda a maldição e só trazer bênção. Não é bem assim. Deus tem poder para ser assim, mas não é bem assim, porque isso é paganismo, isso é mandinga. Os povos pagãos que não conhecem o verdadeiro Deus pensam assim, eles são cheios de superstições. Os sacerdotes que falam em nome de um Deus falso parecem ter uma força mágica para mudar a situação da pessoa. Isso é ilusão, isso é loucura. Com Deus de Israel não é assim. O que Ele promete em sua bênção é o que Ele garante, Ele vai realizar. Ele é Deus fiel. Eu os abençoarei, diz o versículo 27. Os sacerdotes foram apenas canais de bênção nas mãos de Deus.
mas a bênção vem mesmo é dele, está na sua palavra. Quando Deus fala, quando Deus abre a sua boca para falar, é para abençoar o povo. Ele garante o que promete, a bênção é garantida, a sua palavra é poder, aleluia, a sua palavra é poder. E aí entra a nossa responsabilidade. Deus nos promete muitas bênçãos, mas são bênçãos condicionais, se ouvirmos a sua voz, se fizermos a nossa parte, se crermos, se confiarmos, crer no Senhor que nos garante a sua proteção, sua salvação, sua luz, sua paz, crer que a sua bênção diferenciada se manifesta na nossa vida, crer na bênção que está na palavra de Deus, aleluia. Amados, temos responsabilidade. As bênçãos de Deus estão prontas para ser derramadas sobre nossas vidas, mas quantos de nós estamos prontos para consagrarmos nossas vidas ao Deus abençoador? Quantos? Antes de encerrar esse sermão, eu quero fazer menção ao servo de Deus, Pedro Maier, que muito contribuiu para que eu pudesse preparar esse sermão nas pesquisas. Bênção vem de bem dizer, irmãos. Bem dizer é dizer coisa boa para alguém, é desejar o bem, é pronunciar o bem sobre uma vida de uma pessoa, mas não é um bem qualquer, como assim nós entendemos o bem e o mal. É o bem de Deus, é o bem da parte de Deus, é o bem como Deus o entende. Deus que criou o homem e que sabe o que é bom para ele, que conhece o homem, que lhe dá valor, que lhe ama. É essa bênção que nós devemos desejar, irmãos. O homem também pode abençoar por conta própria. O homem pode abençoar o seu próprio nome. O pai pode abençoar, a mãe pode abençoar. Agora, ai daquele que desprezar a bênção dos pais, que desprezar os seus bons desejos, suas vontades de fazer os filhos felizes, de os ver bem-sucedidos, satisfeitos, realizados. A bênção do pai é que constrói a casa dos filhos, diziam os hebreus. Nós podemos abençoar os nossos filhos. Há esse costume no Oriente de os filhos tomar a bênção do pai. Por quê? Porque o pai tem bênção dele, bênção de pai para filho. Mas nós estamos falando aqui de uma bênção diferenciada, que é a bênção do próprio Deus. Estamos falando aqui da bênção da saúde, bênção da paz, bênção da prosperidade. Estamos falando aqui da bênção que Arão despejou, impetrou sobre a vida do seu povo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Não é assim que o Evangelho de Jesus se revela para nós, Jesus como luz. O Senhor, Ele faça resplandecer sobre ti. Jesus é luz. Veja, essa é a bênção de ter Jesus nos guiando. Amados, os hebreus tinham sua maneira própria de falar. Levantar o rosto sobre alguém era olhar para ele, tomar conhecimento dele, olhar com atenção, com interesse, com amor, com amizade. O Senhor levante o seu rosto sobre ti. Ele quer dar atenção para você, Ele quer te abençoar, Ele quer estar junto com você. E para compreender melhor essa expressão, vejamos o que vem escrito em Gênesis 4 de Caim. Quando ele viu que sua oferta não agradava a Deus, ele se irou e seu semblante descaiu. Diz lá o texto. O que significa isso? O rosto dele caiu, ou seja, ele olhou para baixo, ele desviou o rosto de Deus, ele desviou o rosto do seu próprio irmão porque odiava ele. Veja bem, é bem contrário do que Deus faz comigo e com você, quando Ele nos abençoa através do Evangelho. O Senhor levante sobre si o seu rosto. O rosto de Caim
caiu, foi para baixo, mas o rosto do Senhor sobre nós é levantado, e seu Filho amado Jesus Cristo nos olha de frente com o rosto resplandecente. Assim Ele nos abençoa e nós passamos a ser um povo abençoado. Somos chamados os benditos do Senhor, porque fomos iluminados, fomos salvos. Aleluia! O Senhor te abençoe e te guarde. Assim eu quero encerrar esse sermão. É uma bênção diferenciada, e eu impetro sobre você como sacerdote do Senhor. A bênção é dele, mas o falar é da palavra dele, e ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e te dê a paz. Aleluia. Assim encerramos esse sermão. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até o nosso próximo encontro. Amém. Graças a Deus.